Prece inicial. Agradecemos a Deus e ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade. Pedimos para que Deus ilumine a todos os encarnados e desencarnados que irão participar desse estudo do Evangelho. Que os nossos amigos do plano superior possam nos acompanhar e instruir nesse estudo. Que a vibração do nosso Mestre Jesus possa ser sentida por todos que estão agora participando. Que assim seja. Trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A fé que transporta montanhas. Instruções dos Espíritos. Fé, mãe da esperança e da caridade. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não pode adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas próprias filhas. A esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes formam uma trindade inseparável. Não é a fé que sustenta a esperança de se verem cumpridas as promessas do Senhor. Porque, se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que vos dá o amor? Pois, se não tiverdes fé, que reconhecimento tereis, e por conseguinte, que amor? A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os sentimentos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É, pois, necessário que essa base seja forte e durável, pois se a menor dúvida puder abafá-la, que será do edifício que construíste sobre ela? Ergue, portanto, esse edifício sobre alicerces inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. A fé sincera é dominadora e contagiosa, comunica-se aos que não a possuíam, e nem mesmo desejariam possuí-la. Encontra palavras persuasivas que penetram na alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras, que produzem o frio e a indiferença. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para que vejam o mérito da fé. Pregai pela vossa inabalável esperança, para que vejam a confiança que fortifica e estimula a enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, portanto, a verdadeira fé, na plenitude da sua beleza e da sua bondade, na sua pureza e na sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, essa filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabei por que o fazeis. Segue os nossos conselhos, mas conscientes dos fins que propomos e dos meios que vos indicamos para atingi-los. Crede, esperai sem fraquejar. Os milagres são produzidos pela fé. Comentários por Felipe Saad, retirados do Grupo Espírita de Evangelho no Lar, Eduardo Sabag. Olá pessoal, vamos ao Evangelho de hoje. Eu sou o Felipe, eu tô com uma gripe forte, então a minha voz tá um pouco diferente, tá? Mas sou eu mesmo. Então, o tema de hoje é a fé, mãe da esperança e da caridade. A gente vai detalhar mais na frente, tá? Mas resumidamente, esse Evangelho trata do quê? De que toda a esperança que a gente tem na justiça divina, numa recompensa de uma vida futura boa para aqueles que foram bons e justos, toda essa esperança e toda a caridade, elas estão sobre a base da fé. Então elas se apoiam na fé. Quando a pessoa tem muita fé, tá certo? Ela consegue ter muita esperança na justiça de Deus, nessa vida futura, e também praticar muito mais a caridade, como a gente vai ver aí ao longo do Evangelho de hoje. Só que uma coisa importante, que inclusive ele já fala na primeira frase, é que a fé, ela para ser virtuosa, para ela ter proveito, né? Ela tem que ser ativa. Então a gente tem que ter fé, tem que dizer que tem fé em Deus, tem que ter mesmo fé em Deus, confiar que o que ele fez é sempre para o nosso bem, confiar que ele é perfeito, que ele não erra, mas não é apenas ficar confiando e ficar dormindo e parado. Não. A fé, como ele diz, tem que ser ativa. Ou seja, a gente tem que ter fé sim, tem que confiar plenamente em Deus,
sem medo de que ele não comete injustiça, de que ele não comete erros, mas a gente também tem que ter atividade, a gente tem que ser ativo, tem que fazer a nossa parte em todas as questões aí do nosso dia a dia. Então, como eu falei no áudio anterior, a gente vai mostrar que a esperança e a caridade estão apoiadas na fé. Então vamos começar falando da esperança. Por que a esperança se apoia na fé? A gente tem, principalmente nós espíritas, que acreditamos que a vida continua após a morte, que a gente vai para um lugar de acordo com as atitudes que a gente fez. Então, se a gente teve vícios, vai passar um tempinho num lugar ruim. Se a gente fez o bem, a gente vai direto para uma colônia, um lugar bom. Enfim, nós temos esperança nessas coisas, a gente acredita nisso, a gente tem a esperança de que se a gente for bom, se a gente for justo, se a gente for correto com todas as pessoas que estão ao nosso redor, no trabalho, na família, na escola, com a noiva, com todo mundo, a gente tem esperança de que a gente vai ser recompensado quando desencarnar e até mesmo antes de desencarnar, já aqui na nossa vida de encarnados, quando as coisas vão ficando boas, tudo começa a dar mais certo, vamos dizer assim. Então, isso é a esperança. E por que a gente tem essa esperança? Para que essa esperança seja algo sólido, seja algo forte e realmente que a gente acredite nisso, a gente tem que sim ter uma fé em Deus muito grande, porque a gente tem que ter certeza de que Ele existe, certeza de que Ele é perfeito, certeza de que se Ele é perfeito, Ele tem uma inteligência muito superior à nossa, certeza de que se Ele é perfeito, Ele é justo e, consequentemente, com essas virtudes todas que Ele com certeza tem e que nós temos que ter fé que Ele tem, a gente vai passar a perceber melhor as coisas que acontecem. E o que eu quero dizer com perceber melhor as coisas que acontecem? Vamos supor um exemplo aí de uma criança que nasceu com muitos problemas de saúde, ou nasceu bem, sofreu um acidente e ficou com muitos problemas de saúde. Não consegue levantar da cama, precisa de atendimento médico 24 horas, precisa de ajuda até para fazer as necessidades, se alimentar e tudo mais. Vamos pegar esse caso. Se a gente não tiver esperança de que há uma vida futura melhor, se a gente não tiver uma fé em Deus e que Deus é perfeito e que Ele não erra, ou seja, se Ele fez isso para essa criança, se Ele permitiu que ela viesse dessa maneira, tem um objetivo bom para essa criança, bom para a família dela, se a gente não tiver esperança nisso, a gente vai ficar doido, porque você vai pensar, não é possível que Deus pegou uma criança aí, alguém que não fez nada e simplesmente deixou dessa maneira. Como o Eduardo sempre fala, e ele tem muita razão, é mais fácil você não acreditar em Deus do que pensar que Deus simplesmente está lá e ele joga um dado. Se deu 1, a criança nasce perfeita. Se deu 2, ela nasce perfeita, mas nasce na África passando fome. Se deu 3, ela nasce defeituosa. Não, claro que não. Deus, tudo que ele faz tem um propósito. Ele governa por meio de leis todo o universo. E se ele fez dessa maneira, tem um propósito, tem um objetivo. E a gente tem que ter esperança de que isso é verdade. Mas como que essa nossa esperança vai ser sólida? Como que a gente vai realmente acreditar que essa criança nasceu assim e que isso é pro bem dela, que ela, ao longo das encarnações, isso vai ser uma coisa que vai ajudar ela? Só se a gente tiver fé em Deus e na justiça dele. Lembrando, pessoal, uma coisa importante, a gente sempre fala, e eu vou falar novamente, é a questão dos níveis evolutivos de cada planeta. Então são 5 níveis, a gente está no segundo, é o segundo mais atrasado, quase indo para o terceiro. O segundo é prova e expiação, estamos num planeta de prova e expiação maduro, que vai virar em breve um planeta de regeneração, tá certo? Então, o que é um planeta de prova e expiação? É onde a gente vem expiar os nossos erros, ou seja, a gente cometeu um erro lá em outra vida. Então, por exemplo, você matou 10 pessoas com faca, você nessa vai morrer uma com faca. Como Deus é muito bom, ele sempre reduz a pena, porque se a gente fosse morrer 10 vezes com faca, a gente ia ficar a vida inteira para pagar uma vida só. Então, Deus permite que a gente tenha a nossa pena atenuada. Então, você matou 10, você vai morrer uma vez só. Isso é uma expiação. E o que é uma prova? A prova, você não fez nada de errado,
mas passa pela dificuldade. Então, por exemplo, um caso de pobreza. Então você não teve problema de orgulho nem nada, mas você pede, ou o seu mentor põe para você que você vai ser pobre. Para quê? Para que você desenvolva a sua humildade, a sua paciência de ficar na fila do SUS, a sua resignação. Então a prova é como um atalho. A expiação é a correção do nosso erro. A gente errou e vai sentir na pele para aprender a não cometer mais o erro. E a prova é como um atalho. A gente não fez nada de errado, mas pega esse atalho. Muito bem. Então, a gente tendo esse conhecimento que Allan Kardec e o Espiritismo nos trouxeram, de que estamos num mundo de prova e expiação, de que tudo tem um propósito, de que o sofrimento é regenerador, tendo todas essas coisas, nós conseguimos ter muito mais esperança na vida futura. Uma esperança sustentada pela fé, de que Deus é justo, é bom, não erra e por aí vai, tá certo? Outra coisa que a fé sustenta também é a caridade, como diz lá no título, né? Que a fé é mãe da esperança e da caridade. E por que a fé sustenta a caridade? Porque quando a gente faz a caridade, a gente vai estar sabendo que isso vai ter um fruto bom. Então a gente fez a caridade, ajudou alguém. Você automaticamente já melhora a sua vida aqui mesmo. Na hora que você começa a ajudar os outros, a sua vida começa a melhorar. Por quê? Porque você começa a andar com boas companhias espirituais, tá certo? Aí ao desencarnar, quem que vai te receber? Essas boas companhias espirituais. E aí quem que vai te receber também lá quando você desencarnar? As pessoas que você ajudou. Então, você tem que fazer a caridade não pensando, claro, em recompensas futuras. Não, vou ajudar alguém aqui que aí Deus vai me dar alguma coisa, aí eu vou me dar bem. Não, não é isso. A caridade tem que ser sincera. Um bom parâmetro para ver se a caridade é sincera é saber assim, poxa, se Deus não me recompensar por essa atitude que eu vou ter, eu vou fazer essa caridade mesmo assim? Se você faria, mesmo sem ter a recompensa de Deus, então parabéns, você está fazendo a caridade sincera e é essa que Deus quer que a gente faça e é essa que tem uma recompensa. E aí não tem nada de mal de você saber que vai ter um bom fruto disso que você está fazendo. Você está plantando o bem, vai colher o bem. Não tem nada de mal de você saber isso, isso não é problema nenhum. Então, para finalizar o nosso evangelho aqui, é muito importante, aí como vocês viram, principalmente nessa etapa de transição planetária, de prova e expiação para regeneração, que a gente tenha muita fé. E é essa fé que vai sustentar, como a gente viu no evangelho de hoje, a esperança num futuro melhor e a caridade sincera, tá ok? Quem quiser saber mais sobre a fé, tem um livro muito bom do Chico Xavier, como todos dele, né? Pelo Espírito Emmanuel. A gente recomenda que vocês leiam antes Há 2000 anos, tá? Que é um livro que não trata muito de fé, ele trata mais de questões como o orgulho, o perdão. E aí, depois de ler esse, tem a continuação desse, que é o livro 50 anos depois. Aí o personagem principal desse outro livro é um exemplo assim de fé absurdo pra gente seguir e procurar imitar ela dentro do possível, né? Uma pessoa que tinha muita fé em Deus e em Jesus, e ela viveu lá no ano 130, mais ou menos. Então é uma pessoa que tinha poucas informações, se comparar ela com a gente, mas o exemplo que ela dava de fé, as atitudes dela eram assim exemplos para nós. Ela tinha tanta fé que ela fazia o bem assim constantemente e vivia da caridade. Tá certo, pessoal? Então a gente recomenda essas duas leituras aí. O segundo livro é mais voltado para a fé, mas é bom que a pessoa leia antes o primeiro para poder ter um contexto melhor aí da história. Inclusive tem audiobook dos dois no YouTube, tá ok? Bom, com isso a gente encerra aqui o evangelho de hoje. Quem não tiver dúvida pode fazer sua oração e beber sua água. E quem tiver dúvida, comentário agora, quiser fazer, fique à vontade. Com isso encerramos o evangelho e até a próxima. Obrigado, pessoal. Vibrações. De olhos fechados, vibremos em harmonia por muito amor, paz e equilíbrio para toda a humanidade, pela implantação do evangelho em todos os lares, pelo equilíbrio e paz de todas as famílias, pelo perdão e concórdia dos que sintetizam conosco, visualizando a união e a amizade mútuas, pela cura e sustentação dos familiares e amigos, pelos presentes na reunião, pelos familiares e amigos desencarnados,
pelo lar onde está sendo feito o Evangelho. Prece final. Agradecemos a todos que participaram deste Evangelho, principalmente nossos benfeitores espirituais que nos assistiram e guiaram para um bom entendimento. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos do Evangelho aqui aprendidos e que possamos nos sentir fortificados na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos aos nossos irmãos sofredores a ajuda necessária para seu adiantamento e o perdão por qualquer falha que podemos ter cometido com eles. Pedimos para que nos livrem dos maus pensamentos e que nos ajudem a não darmos entrada a nenhum mau espírito que queira nos induzir ao mal. Que Deus, nosso Mestre Jesus, e os bons espíritos possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam em um manto de muita luz e amor. Que assim seja. Curta e compartilhe este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim daremos a oportunidade para os outros conhecerem também o Espiritismo. Até a próxima, amigos!